Então, alguns colegas médicos aqui, como a gente está falando de cirurgia, né, também, alguns falam, mas nunca vai ser possível a questão da telecirurgia. Existe já, dentro da própria resolução do Conselho Federal de Medicina, a previsão, né, de algumas regras aí relacionadas à modalidade de telecirurgia, tá? Claro que a gente ainda tem algumas questões técnicas, né, e tecnológicas, mas há uma tendência de um caminho para existir também o uso, né, da telemedicina na telecirurgia. Claro que ninguém vai botar uma máquina, por enquanto, né, sozinho o paciente lá, e nenhum profissional, nenhum médico, e vai ser feita uma cirurgia dessa maneira. Não é isso, tá? Hoje já existe essa discussão onde teria uma equipe, aparelhos de cirurgia robótica e uma equipe à distância fazendo a telecirurgia, tá? Então, a gente tem, né, no artigo 5º da resolução do Conselho Federal de Medicina sobre a telemedicina, ela diz o seguinte, que a telemedicina pode ser exercida nas seguintes modalidades de atendimento médico: teleconsulta, teleinterconsulta, telediagnóstico, que a gente falou há pouco, telecirurgia, tá lá, artigo 5º, né? O inciso 4º, né? Eu acho que é assim que se fala, né? Tá lá, telecirurgia, tá? E quando a gente fala em telecirurgia, o artigo 9º da resolução do Conselho Federal de Medicina fala o seguinte, que a realização de procedimento cirúrgico à distância com utilização de equipamento robótico e mediado por tecnologias interativas seguras, tá? E aí o parágrafo único, né, também desse artigo diz que a telecirurgia robótica está disciplinada em resolução específica do CFM. Então, veja, não é algo futurista nem fora da realidade. Já existe toda essa discussão e previsão também pelo próprio Conselho Federal de Medicina. Claro que aqui, né, eu estou falando da telemedicina na nossa prática do dia a dia, né? E como eu falei, os cirurgiões também podem utilizar a telemedicina no seu dia a dia, e muitos podem entender que, eu não vou usar na primeira consulta, porque na minha especialidade cirúrgica eu não vou conseguir. Mas pode ser utilizado na primeira consulta em algumas situações, sim, como eu falei. Situações muito eletivas, para fins de uma pré-avaliação, para fins de uma orientação, para fins de segunda opinião, você pode estar utilizando a telemedicina na especialidade cirúrgica também, tá? Então, eu gosto mais de prontuário eletrônico por várias coisas, né? Uma que não vai ficar guardando papel mais, né, gente? Ocupando armário, e você tem que fazer a guarda desse prontuário por muitos anos, tá? Então, é volume de espaço morto aí no seu ambiente que você vai ter que ficar desperdiçando, né? E hoje, o espaço metro quadrado tá caro, né, pessoal? Eu acho que na cidade onde vocês atuam, né, na maioria dos locais, o metro quadrado tá caro. Então, o que diz o artigo 3º da resolução do Conselho Federal de Medicina, tá? E aí, novamente, né, aquele símbolozinho lá, eu acho que é inciso ou parágrafo, né? Então, o que ele fala? Que o atendimento por telemedicina, ele deve ser registrado em prontuário médico físico ou uso de sistemas informacionais, que traduzindo é o sistema de prontuário eletrônico, tá? Então, eles chamam de sistema de registro eletrônico em saúde, tá? E né, esse sistema é o prontuário eletrônico, né? Então vai ser do paciente, né? O prontuário do paciente pode ser físico ou eletrônico, atendendo os padrões de representação e terminologia e interoperabilidade, tá? Então, em resumo, o que você precisa fazer? Se você optar por um prontuário eletrônico, procure empresas que estejam oferecendo esse serviço e estejam de acordo com o que a resolução do Conselho Federal de Medicina pede, tá? Então, ainda na resolução ele diz, né, que esses sistemas de registro eletrônico em saúde, ele deve possibilitar a captura, armazenamento e apresentação e transmissão e impressão de informação digital, tá? E identifica questões de nível de segurança também, tá? Então, ele tem que atender nível de garantia de segurança 2, tá? No padrão de infraestrutura de chaves públicas brasileiras, também conhecida como ICP Brasil, tá? Então, esse é o ponto. Se você tiver um prontuário eletrônico atendendo isso,
tá ok, tá? Você pode utilizar com segurança. Agora, eu acho interessante que alguns colegas ainda têm uma certa resistência ao prontuário eletrônico, tá? Mas depois que você começa a usar, né, no início, quem não é acostumado pode falar, é meio difícil, né? Algumas vezes, eu achei complicado, mas depois você vai achar assim muito melhor. E tem uma outra vantagem. Se você está viajando, por exemplo, e um paciente entra em contato contigo e tu precisa ver uma informação desse paciente, hoje os prontuários eletrônicos que atendem essas especificações do Conselho de Medicina, eles são em nuvem, né? Então você pode acessar de qualquer lugar onde você esteja. Isso é uma grande vantagem, tá? E como eu falei, uma das coisas que eu vejo como grande vantagem do uso da telemedicina em todas as especialidades, inclusive as especialidades cirúrgicas, é que você mantém aí um acompanhamento do seu paciente, um acesso dele aos seus serviços de saúde, às suas orientações, e isso cria mais vínculo. E você ter acesso às informações do paciente quando necessário e onde você estiver é uma grande vantagem, tá? Falando ainda sobre prontuário eletrônico e a telemedicina, uma dúvida que me trouxeram esses dias também era a questão assim, na telemedicina, então, tem que gravar vídeo, áudio e guardar essas informações em vídeo e áudio. Não é isso que a resolução traz. Ela traz que você tem que registrar esses atendimentos. E como ele traz a possibilidade do registro em prontuário físico, onde você só escreveria, é entendido que também esse registro é feito de forma escrita, tá? Até porque, para ter registro de áudio e vídeo, você precisa de autorização das duas partes, tanto do paciente quanto do médico, para que seja feito o armazenamento, né, de informações em audiovisual, tá? Olha, o colega comenta que o CRM do Rio tem uma parte para realizar prontuário eletrônico. Bom, eu sou de CRM de outro estado, então eu não sei por dentro do lado de como é a área do médico do CRM do Rio de Janeiro, mas bem interessante, até os colegas do Rio de Janeiro aí, então, podem acessar essa área e ver se tem lá uma área para realizar o prontuário eletrônico. Legal. O que eu sei, tá, colega, é que por ter um convênio do Conselho Federal de Medicina com o Conselho Federal de Farmácia em relação ao receituário eletrônico, receituário digital, dentro da área do médico, tá, no Conselho Regional de Medicina do seu estado, provavelmente, né, você vai entrar lá e vai encontrar uma área de receita eletrônica, tá? Isso daí tem aqui em Santa Catarina, outros colegas também já me falaram dos seus estados e também tem, porque foi uma questão que veio lá do CFM, tá? Então é muito legal você também ter essa possibilidade, né, dessa prestação de serviços aí pelo Conselho Regional de Medicina do seu estado, né? Então eu aconselho vocês darem uma verificada se tem esse serviço, né? Legal, prontuário eletrônico, né? Receita digital. O que é importante é você utilizar essas ferramentas para fazer o registro, para você ter mais segurança no seu atendimento e para você também ter mais profissionalismo, tá?